A ideia é pegar todas essas regras que muitas vezes ficam ali restritas aos profissionais da área, E que parecem grego para a maioria das pessoas. pois é, e transformá-las em um conhecimento prático, vital, que qualquer pessoa pode e deve dominar. Afinal, estamos falando de informações que literalmente salvam vidas. Com certeza. Certo, vamos desempacotar isso. Porque logo na primeira página fica muito clara uma coisa. Combater um incêndio não é apenas jogar água no fogo. É tipo uma ciência complexa de sobrevivência. O que é fascinante aqui, logo de cara, é como a percepção popular está desalinhada da realidade técnica. Como assim? É que a narrativa comum de combate ao fogo foca quase exclusivamente na ação dramática, nas chamas altas, no resgate heróico de última hora. Aquela coisa de filme, né? Isso, cena de Hollywood. Porém, analisando essa documentação, percebe-se que o verdadeiro combate começa muito antes de uma faísca sequer existir. Tudo se baseia na prevenção, no treinamento metódico e no planejamento estratégico. Preparar uma brigada envolve antecipar cenários de caos absoluto, sabe? Para criar uma estrutura mental e física bem sólida. A equipe não pode, de jeito nenhum, depender da sorte. Ela precisa de um protocolo enraizado. Exato. Precisa virar memória muscular. E isso é incrivelmente relevante para quem nos escuta agora. Seja no escritório corporativo, no condomínio residencial, em uma indústria ou até mesmo dentro de casa, na cozinha. Principalmente em casa. Sim. Entender a lógica por trás de um alarme de incêndio no corredor, ou saber o que realmente deve ser feito com um kit de primeiros socorros, traz um empoderamento gigantesco. O conhecimento elimina o pânico. E por falar em pânico, tem uma parte nos estudos sobre a física do fogo que muda tudo. Ah, sim. Fiquei muito surpresa com isso. Quando a maioria das pessoas pensa em um incêndio, a primeira imagem mental é a chama, o fogo devorando tudo. Mas o maior risco apontado não é o fogo em si, certo? O inimigo número 1 parece ser totalmente invisível. Exatamente. E essa é uma constatação crucial para a sobrevivência de qualquer pessoa. A fumaça e os gases tóxicos são infinitamente mais letais e agem de forma muito mais rápida do que o calor radiante das chamas. Caramba! Sim, a inalação causa uma desorientação severa quase imediata. Depois vem a perda de consciência e, por fim, a asfixia. O material destaca vilões silenciosos como o monóxido de carbono. Que é perigosíssimo. Muito. Ele basicamente sequestra a capacidade do sangue de transportar oxigênio. E tem também o cianeto de hidrogênio. Cianeto, isso soa como veneno direto. O cianeto de hidrogênio é extremamente comum hoje em dia devido à queima de plásticos modernos e espumas de estofados. Sabe aquele sofá super confortável? Sei. Quando ele queima, libera cianeto. E o cianeto ataca as células diretamente. Nossa! Isso explica por que tantas vítimas nem chegam a ser tocadas pelas chamas, a pessoa desmaia antes. Além disso, o material introduz uns conceitos que parecem saídos de um roteiro de cinema de catástrofe. Termos como flashover e backdraft. Como a gente pode visualizar o que são esses fenômenos na prática? Pense no flashover como um ponto de saturação térmica. E imagine uma sala fechada onde um sofá está pegando fogo. A fumaça quente sobe, certo? Certo. Ela começa a aquecer o teto e tudo ao redor. A temperatura do ambiente inteiro sobe vertiginosamente. De repente, essa temperatura atinge o ponto de ignição de absolutamente todos os materiais combustíveis daquela sala ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo? Tudo. Não é mais um objeto queimando. O ar inteiro, as cortinas, a mesa, tudo entra em combustão simultaneamente. É uma parede de fogo súbita. Assustador. Dá para imaginar o desespero. E o backdraft, pelo que entendi nas anotações, tem a ver com a falta de oxigênio em um ambiente fechado, é isso? Isso mesmo. O backdraft é um fenômeno de explosão. Imagine um cenário oposto a esse do flashover. Uma sala fechada, onde o fogo consumiu quase todo o oxigênio disponível ali dentro. O fogo vai morrendo. Vai. As chamas diminuem, ficam apenas brasas. Mas o ambiente está superaquecido e cheio de gases inflamáveis que não queimaram por falta de ar. Entendi. Aí, se alguém, em um impulso de resgate ou até de curiosidade, abre uma porta ou quebra uma janela, ocorre uma entrada repentina e massiva de oxigênio fresco.
Esse ar alimenta os gases superaquecidos instantaneamente. E aí explode. Cria uma explosão violentíssima que é ejetada exatamente por onde o ar entrou, bem na cara de quem abriu a porta. Meu Deus. Isso ilustra perfeitamente porque o instinto humano de abrir portas para ver o que está acontecendo pode ser letal em um incêndio. É por isso que existem aquelas regras táticas bem específicas que sempre ouvimos falar, como a orientação de andar agachado. A física explica o motivo. Sim, lendo a explicação física faz todo sentido. A fumaça tóxica e o calor extremo sobem. Então, o ar menos contaminado e a temperatura mais suportável estão ali rentes ao chão. Exato. Rastejar salva vidas. E para evitar ser pego na explosão de um backdraft, a instrução tática é nunca abrir uma porta fechada sem antes verificar a temperatura da superfície dela. E tem um detalhe genial de sobrevivência no manual: usar sempre as costas da mão. Esse é um detalhe que ilustra a base de todo o treinamento de emergência: a autopreservação. Mas por que as costas da mão e não a palma? O racional por trás disso é bem simples. Se a porta estiver fervendo e queimar a pele, a pessoa perde temporariamente aquela sensibilidade externa, nas costas da mão, mas não perde a capacidade motora da palma da mão. Ah, genial! Sim, ela ainda consegue agarrar objetos, rastejar, segurar ferramentas, abrir uma maçaneta fria ou puxar alguém. Se ela queima a palma da mão... Ela fica inutilizada. Totalmente. Ela se torna incapaz. O socorrista ou o brigadista que se machuca por descuido perde a utilidade na cena. Ele deixa de ser a solução e se torna mais um problema, exigindo o resgate das equipes profissionais. Toda a doutrina de segurança foca nessa avaliação constante do ambiente físico para garantir que quem está operando continue apto a agir. Existe uma classificação bem rigorosa de extintores: água, pó químico, CO2. Confesso que, no meio do pânico e da fumaça, se eu visse um painel elétrico em chamas, meu instinto primário de leiga talvez fosse jogar água. É o instinto de muita gente. Mas o texto deixa claríssimo que isso é um erro fatal. Qual é a lógica exata por trás dessa divisão de classes de fogo? O instinto de jogar água é natural, mas em um painel elétrico é uma sentença de morte. A água comum é uma excelente condutora de eletricidade. A pessoa seria eletrocutada pelo próprio jato do extintor. A corrente viaja pela água até ela. Que pesadelo! É por isso que os manuais categorizam fogo rigorosamente. A classe A envolve materiais sólidos que queimam em superfície e profundidade, deixando cinzas, como madeira, papel, tecido. Para esses, o extintor de água é o ideal. Ele age por resfriamento, tirando o calor da equação. Certo. Classe A é para sólidos, então água resolve. Isso. Já a classe B engloba líquidos inflamáveis, gasolina, solventes, álcool. Jogar água aqui apenas faria o combustível transbordar e espalhar as chamas. A água afunda e o líquido inflamável flutua pegando fogo. E o que se usa na classe B, então? O correto é usar o pó químico seco, conhecido como PQS. Ele age por abafamento, quebrando a reação em cadeia do fogo. E para a parte elétrica, que mencionamos antes? O painel em chamas. Para equipamentos elétricos energizados, que são a classe C, usamos o dióxido de carbono, o CO2, ou o próprio PQS. O CO2 é muito recomendado para eletrônicos, servidores de computador, essas coisas, porque ele age retirando o oxigênio ao redor e não deixa resíduos que destruiriam as placas. O pó químico faria uma bagunça tremenda. Faz sentido. E também vi uma menção importante à classe K. Ah, sim, a classe K. É bem específica para cozinhas comerciais. Lida com fogo em banha e gordura vegetal em altíssima temperatura. Isso exige um agente extintor especial capaz de saponificar a gordura. Basicamente, ele cria uma espuma isolante sobre a panela ou fritadeira, abafando o fogo sem espalhar o óleo fervente. Entendi a divisão técnica. E é um mnemônico no material desenhado para não deixar a mente travar na hora de operar a trava do extintor sob estresse. A técnica PAMP. O PAMP É basicamente uma ordem de ação, né? Puxar o lacre, rompendo o selo, apontar a mangueira e, detalhe, não para o alto das chamas, mas para a base do fogo, apertar o gatilho com firmeza. E movimentar o jato em formato de leque, varrendo a área. Perfeito. E tem uma regra que achei essencial.
sempre se posicionar com o vento batendo nas costas. Sim, o vento nas costas é uma diretriz de segurança básica. Garante que o calor intenso, a fumaça tóxica e o próprio agente químico do extintor não retornem contra o rosto de quem está operando o equipamento. Não dá para lutar contra o fogo e contra o vento ao mesmo tempo. Exato. Mas, se conectarmos toda essa parte tática de ferramentas ao panorama geral, chegamos à seção mais reflexiva e, honestamente, mais crítica de toda essa documentação. Porque apesar de existirem extintores adequados e técnicas refinadas, as grandes tragédias continuam acontecendo. Infelizmente. E os especialistas são categóricos ao afirmar que os piores erros não são aqueles cometidos na hora do combate. As falhas que realmente custam dezenas ou centenas de vidas são as falhas de gestão. Falhas que ocorrem meses ou até anos antes da primeira faísca aparecer. A negligência silenciosa. O material de estudo cita abertamente uma seção de lições de desastres, trazendo casos históricos inesquecíveis como os incêndios no edifício Joelma e na Boate Kiss. São feridas abertas no nosso país. Sim, e o foco da análise lá é estrutural, observando o que deu errado para que a prevenção exista hoje. O ponto central dessas análises é que nesses desastres históricos, o que falhou não foi a ausência de tecnologia contra incêndios no mundo, mas sim a aplicação e a manutenção no local. Falamos de equipamentos de proteção coletiva, os EPCs. Eles foram completamente abandonados pela gestão. Pode ser um extintor que passou do prazo de recarga... Uma hidrante ressecada e furada. Isso. Ou o exemplo mais clássico e letal de todos. Uma porta corta-fogo que foi deliberadamente deixada aberta com um calço de madeira. Ou pior, que tem a sua rota obstruída por caixas de mercadorias. Um simples calço de porta anula milhões em investimentos de engenharia de segurança. Um pedaço de madeira destruindo todo um sistema complexo. É revoltante. E soma-se a isso o descumprimento de normas exigidas pela lei, como a Instrução Técnica 17, a IT 17. Essa norma obriga a manutenção de um número mínimo de brigadistas treinados por turno, além, claro, da constante falta de apoio e visão da liderança corporativa. Nesses estudos de caso, o perigo de usar elevadores é sublinhado repetidas vezes. O poço do elevador atua como uma chaminé gigante puxando a fumaça para cima. E tem também o risco da energia cair e as portas abrirem direto no andar em chamas, o que seria terrível. É uma armadilha mortal. E a questão crítica das rotas de fuga. Em locais com grande aglomeração, portas trancadas ou portas que abrem para dentro. Exigir que a porta seja puxada contra o fluxo de uma multidão em pânico cria armadilhas mecânicas inescapáveis. As catracas da Boate Kiss são um exemplo trágico disso. Exato. Mas tem um ponto de comportamento humano aqui que é abordado como um dos maiores erros durante o início de um sinistro. A priorização do patrimônio. Esse é um erro tático gravíssimo. A tentativa de funcionários ou gerentes de salvar servidores de computador, proteger o estoque de mercadorias ou tentar apagar um fogo já fora de controle com baldes de água antes de acionar o alarme geral e iniciar a evacuação do prédio. Demorar para avisar as pessoas para salvar uma máquina? É uma receita para atrasar a saída de todos. O material foca intensamente nisso. A prioridade máxima, inegociável e absoluta da equipe de emergência tem que ser a preservação da vida. O patrimônio, o prédio, os equipamentos, tudo isso é passível de reconstrução ou de seguro. Uma vida humana perdida não é. É um lembrete duro, mas necessário. Isso nos leva direto à psicologia do combate e à manutenção da sanidade num cenário caótico. O treinamento exige uma regra comportamental inquebrável, que é o Buddy System, ou sistema de duplas. A determinação rigorosa de que um brigadista nunca atua sozinho, independentemente da experiência. Para entender o porquê dessa regra existir, precisamos usar a imaginação. Visualize um ambiente de escritório normal. Agora adicione fumaça, tão densa, tão preta e espessa, que não é possível enxergar a própria bota ou o relógio no pulso. O calor ambiente é insuportável. Os alarmes de incêndio estão berrando a 120 decibéis. Um verdadeiro inferno sensorial. Exato. O cérebro humano, submetido a essa carga absurda de estresse e privação sensorial, entra em curto-circuito. O senso de direção desaparece completamente.
A pessoa esquece onde é a porta por onde entrou todos os dias durante anos. E aí que entra o sistema de duplas. É por isso que o sistema de duplas não é apenas uma diretriz corporativa amigável de trabalho em equipe. É a única âncora do indivíduo com a realidade. O parceiro está ali para monitorar a respiração do colega, cobrir seus pontos cegos, garantir que a rota de fuga permaneça aberta atrás deles e, se um deles desmaiar, arrastá-lo para fora. O cuidado mútuo é a barreira final contra desorientação total. Deixou vítimas. Ou, expandindo para o dia a dia, imaginando situações onde a emergência não envolve chamas, mas um acidente médico súbito. Alguém passa mal. O papel de quem está treinado muda instantaneamente, de contenção de danos físicos para suporte básico de vida. A chave vira na hora. E os protocolos de trauma descritos nesses manuais me surpreenderam bastante, porque começam de um jeito que parece até contraintuitivo. A mudança de mentalidade é imediata. E tudo começa com o que a doutrina chama de regra de ouro da avaliação de cena. Antes de qualquer ação de resgate heróico, antes mesmo de encostar na pessoa caída, o socorrista precisa parar e responder a 3 perguntas sequenciais e eliminatórias. Quais são? Eu estou seguro. A cena está segura. A vítima está segura. Imagine um indivíduo caído ao lado de fios elétricos de alta tensão rompidos na rua ou dentro de uma sala com um vazamento ativo de produto químico. Se o socorrista não estiver protegido adequadamente para aquele risco, ele não pode avançar. O que exige um controle emocional tremendo. O impulso humano empático é correr e tentar levantar a vítima na mesma hora. Ver alguém no chão e não correr direto para ajudar vai contra os nossos instintos. Exato. Vai totalmente contra o instinto humano. Mas se o socorrista cede ao impulso e avança em uma cena insegura, ele é eletrocutado ou intoxicado junto com a primeira vítima. Ele falha em ajudar a pessoa e se transforma imediatamente na segunda vítima. Isso acaba dobrando a carga de trabalho das equipes profissionais de resgate que chegarão depois. Garantir a própria segurança é o passo número 1 inegociável. Fazendo essa avaliação inicial e garantindo que a cena está segura, entra em ação um mnemônico internacional para avaliação de trauma físico, o famoso XABCD. Todos nós já fomos influenciados por filmes a checar logo a respiração da vítima, né? A pessoa cai, a gente põe um ouvido perto do nariz dela. Mas esse protocolo coloca a letra X como prioridade 0. O que significa esse X e por que ele precisa ser tratado antes mesmo de verificar se a pessoa está respirando? A medicina tática militar e de resgate civil evoluiu muito nas últimas décadas. A inserção do X no início do protocolo reflete a principal causa de morte rápida e evitável em traumas severos. Que seria? Disso é direta. Não adianta absolutamente nada desobstruir a via aérea de uma pessoa para o oxigênio entrar nos pulmões se ela estiver perdendo todo o volume de sangue através de um corte arterial profundo em questão de 3 ou 4 minutos. Nossa, em 3 minutos a pessoa pode perder todo o sangue? Sim, se for um sangramento arterial massivo. O sangue é o caminhão de transporte do oxigênio. Sem o caminhão, o ar que entra nos pulmões não tem como chegar ao cérebro. Por isso, conter o sangramento catastrófico com compressão direta ou com o uso de um torniquete quando indicado precede qualquer outra avaliação. Então, somente após estancar o sangramento grave é que se avança no protocolo. Precisamente. Depois de resolver o X, avalia-se o A, que é o controle da abertura das vias aéreas e a proteção da coluna cervical para evitar lesões na medula espinhal. Entendi. Depois vem o B, checando a qualidade e a frequência da respiração. Aí o C para avaliar a circulação geral e cuidar de pequenos sangramentos que não são os massivos do X. O D focado na avaliação do déficit neurológico, estado de consciência da pessoa e, finalmente, o E de exposição da vítima para procurar lesões ocultas, sempre com controle rigoroso do ambiente para evitar a hipotermia. Tem que manter a pessoa aquecida. Sempre. Porque o frio prejudica a capacidade de coagulação do sangue da própria vítima, o que pode piorar o sangramento. É um nível de sistematização que transforma o caos em um processo gerenciável passo a passo. O material de estudo também dedica um bom espaço para crises médicas cotidianas. Aquelas que prendem a atenção de qualquer pessoa porque podem acontecer num almoço de domingo com a família. Engasgos, por exemplo. Muito comum.
O texto cita a famosa manobra de Heimlich. A maioria das pessoas visualiza como aquele abraço firme por trás, fazendo pressão na barriga para dentro e para cima, como uma letra J, criando uma tosse artificial para desobstruir a garganta de um adulto. Mas há um alerta enorme no material sobre bebês. Aparentemente, fazer isso em um bebê de colo é um erro perigoso. Como a técnica deve ser ajustada para eles? Fazer a manobra de adulto em bebê é um erro que pode gerar danos internos severos. A anatomia de um bebê com menos de 1 ano é extremamente frágil. O fígado e o baço deles são muito expostos e simplesmente não suportam essa pressão abdominal da manobra clássica. E o que a gente faz então? A técnica correta muda completamente. Se um lactente engasga, o socorrista deve posicionar o bebê de bruços sobre o antebraço, apoiando o rosto na mão e mantendo a cabeça do bebê levemente mais baixa que o resto do corpo. De bruços no braço. Isso. Então, aplicar 5 batidas firmes com a base da mão nas costas do bebê, exatamente ali entre as escápulas. Após isso, vira o bebê de frente, ainda apoiado no braço, e realiza 5 compressões no centro do peito, na linha dos mamilos, usando apenas as pontas de 2 dedos. Não a mão toda, só 2 dedos. E repete isso. Esse ciclo é repetido até o objeto ser expulso ou o bebê voltar a chorar, o que significa que o ar passou. Uma diferença mecânica vital. Bom saber. Outro incidente muito comum nas casas são as queimaduras térmicas em cozinhas. A cultura popular está cheia de receitas caseiras para aliviar a dor. Passar manteiga, pasta de dente, pó de café ou colocar pedra de gelo, mas acompanhando as orientações técnicas, fica bem evidente que essas soluções causam muito mais mal do que bem. A sabedoria popular está completamente equivocada no trato de queimaduras térmicas. É um perigo. O que os manuais dizem? A regra médica contemporânea é de uma simplicidade surpreendente. Apenas usar água corrente em temperatura ambiente por cerca de 15 a 20 minutos. Só água da torneira, mais nada. Só água. O objetivo é interromper o processo físico de queima, dissipando o calor residual das camadas da pele. Nada de aplicar gelo. O frio extremo causa vasoconstricção imediata e pode literalmente queimar a pele também, agravando a lesão original. E a pasta de dente? E a manteiga? Pior ainda. Manteiga, pasta de dente ou óleos criam uma película que retém o calor na pele e aumentam absurdamente o risco de infecções bacterianas. É uma porta aberta para bactérias. E a recomendação mais enfática do protocolo: nunca estourar as bolhas. Isso é difícil para muita gente. Eu sei, mas elas não são um problema que precisa ser resolvido. Elas são curativos biológicos e estéreis criados pelo próprio organismo para proteger os tecidos internos em fase de cicatrização. Água corrente e ponto final desmistificando velhos hábitos. Avançando agora para as emergências clínicas abordadas, o documento destaca o AVC, o popular derrame cerebral. Esse é o clássico caso onde cada minuto perdido dita se a pessoa terá uma recuperação total ou sequelas irreversíveis. O tempo é cérebro. Os manuais ensinam um teste de diagnóstico rápido incrivelmente prático, chamado SEMU. Dá para imaginar uma situação típica? Você está trabalhando no escritório, conversando com um colega, e do nada o comportamento dele muda. Como funciona a aplicação desse teste na prática? O teste SEMU é uma ferramenta brilhante para qualquer leigo identificar um déficit neurológico súbito. A letra S é de sorrir. Pede-se para a pessoa dar um sorriso. Se apenas um lado do rosto responder e a boca entortar de forma assimétrica, é um sinal vermelho. Certo, sorrir. Retos para frente. Se um dos braços começar a cair lentamente por perda involuntária de força motora, temos o segundo sinal. Sorrir, abraço e o M. A letra M é de música. Solicite que a pessoa cante um trecho de música, ou repita uma frase simples como "o céu é azul". Se a fala sair enrolada, arrastada, ou se ela simplesmente não conseguir articular as palavras, temos o terceiro sinal claro de AVC. E o U fecha o mnemônico. O U é a instrução final. Urgente. Ligue imediatamente para o 192, relatando as falhas observadas no teste. Identificar isso rápido é crucial porque as equipes médicas no hospital têm uma janela de tempo muito restrita para administrar a medicação trombolítica que desfaz o coágulo no cérebro. Incrível como é fácil de lembrar.
Isso nos leva ao último protocolo, talvez o momento de maior gravidade no atendimento de emergência, a parada cardiorrespiratória e a execução da RCP, a ressuscitação cardiopulmonar. Quando uma pessoa sofre um colapso repentino, cai no chão, não responde ao ser chamada e não tem respiração normal, o tempo entra em contagem regressiva. Cada segundo conta. O treinamento é bem específico sobre não apenas apertar o peito, mas sobre a mecânica exata de como fazer isso. A precisão mecânica é fundamental porque o socorrista está, literalmente, substituindo o músculo cardíaco. A massagem cardíaca não é apenas um empurrão qualquer. O objetivo é espremer o coração entre o osso externo e a coluna vertebral. Isso vai forçar fisicamente o sangue a sair do coração e viajar até o cérebro. Exige força, então. Sim. Para um adulto, a orientação técnica exige uma compressão firme, afundando o centro do peito cerca de 5 a 6 centímetros. E o que muitos esquecem e que é vital, permitir que o tórax retorne totalmente à sua posição normal antes da próxima compressão. Por que esse retorno é tão importante? Porque é isso que garante que as câmaras do coração se encham de sangue novamente. Se você só ficar empurrando sem deixar voltar, você está bombeando vazio. E o ritmo é contínuo e exaustivo, não tendo a frequência entre 100 e 120 compressões por minuto. E como uma extensão tecnológica moderna dessa massagem, entra o DEA, o desfibrilador externo automático, que hoje encontramos em estações de trem, shopping, saguões de prédios comerciais. Graças a Deus é cada vez mais comum. Mas existe um medo generalizado nas pessoas de que o aparelho é complexo ou de que um leigo vai dar um choque errado em alguém que de repente apenas desmaiou de calor. Mas a leitura dos materiais desmonta esse receio de forma formidável. O aparelho parece ter sido desenhado com o foco de tirar completamente o peso da decisão das mãos de quem está em pânico, não é? Essa é exatamente a filosofia de design do equipamento. O DA foi concebido para ser a prova de leigos operando sob estresse máximo. Como ele funciona na hora do pânico? Ao ligar a máquina, ela começa imediatamente a emitir comandos de voz claros e bem calmos. Ela instrui o usuário a colar as pás adesivas no tórax nu da vítima. É só seguir os desenhos ilustrados nas próprias pás, fica bem claro onde colar. É bem visual. Muito. Em seguida, ela avisa em alto e bom som para que todos se afastem e não toquem na pessoa caída, enquanto o software interno analisa o ritmo elétrico do coração. O DA é quem toma a decisão clínica. Então eu não preciso adivinhar se a pessoa precisa do choque? De jeito nenhum. Se ele identificar uma fibrilação ventricular, que é uma arritmia que exige um choque para resetar o coração, ele vai orientar o usuário a apertar o botão de choque. Se o choque não for indicado, a máquina simplesmente não libera carga elétrica, mesmo que alguém aperte o botão acidentalmente. O botão fica bloqueado. Isso é um alívio enorme! É fantástico. O papel de quem socorre é apenas ser o braço mecânico do equipamento e continuar o ciclo de compressões manuais, a massagem, até o resgate avançado assumir. Certo. Vamos dar um passo para trás e observar o cenário como um todo agora, juntando todas essas peças. Desde compreender a física assustadora dos gases tóxicos e do flashover, passando pela importância tática de escolher o extintor certo e aprender com as falhas de gestão de portas corta-fogo que causaram tragédias históricas, até chegarmos nos protocolos vitais de estancar sangramentos, reconhecer um AVC e seguir as vozes tranquilas de um DEA. É muita informação crítica. Sim, mas a mensagem central dessas fontes é muito coesa. Combater incêndios e salvar vidas em emergências nunca é sobre heroísmo caótico e improvisação cega. É estritamente sobre disciplina, comunicação clara, treinamento repetitivo e, sustentando tudo isso, em conformidade com regulamentos técnicos rígidos como o Decreto 63.911 de 2018, é manter o foco na priorização absoluta da preservação da vida humana, acima de qualquer estoque de mercadorias, equipamentos de TI ou estrutura predial. É a diferença entre reagir pelo pânico ou responder pelo treinamento. O ponto mais importante a ser levado dessa análise profunda de hoje é que a calma extrema sob pressão intensa é uma habilidade completamente treinável. Não é um dom genético. De forma alguma. Nenhuma pessoa nasce sabendo os passos exatos para lidar com uma parede de fogo ou com um colega em parada cardíaca.
A clareza mental e a frieza que um brigadista ou socorrista exibe são frutos diretos de horas de simulação e interiorização de regras claras. A repetição gera a excelência e a